Boa noite a todos e a todas. Vocês me escutam? Todos estão me escutando? Eu vou, eu vou fazer só um repasso sobre a importância da regularidade, tá, gente? Porque, assim, eu vou falar o meu exemplo. Quando eu comecei a meditar, eu a gente sente os efeitos muito rápido, né? Então a gente fica meio encantado com a técnica e fala, nossa, eu nunca mais vou parar de fazer isso, vou fazer as 2 vezes e tal. Só que a gente se acostuma, o ser humano se acostuma com o que é bom pra caramba. Então é muito fácil a gente começar a meditar, fica regular, tal, e quando a gente começa a estabilizar a nossa fisiologia, a gente começa a aproveitar mais da vida. A gente começa, às vezes, a funcionar melhor, começa a dormir melhor, começa a ser mais produtivo, inclusive, e depois a gente acaba deixando de ser regular. Como um jardineiro, não sei se vocês já ouviram essa história de algum outro professor, né? O jardineiro fica lá regando a raiz, todo dia lá, tá lá bonitinho, cuidando, depois passa um tempo, começa a nascer aquele monte de fruto, e ele fica tão ocupado em saborear e e colher, que ele não tem tempo exatamente para meditar, ou melhor, para regar a raiz. Então, sempre lembrem dessa segunda prática, né, da regularidade, de fazer as 2 vezes, sempre lembrem como se vocês estivessem cuidando de uma criança. Aquela criança não tem quem cuidar dela. Não tem quem possa fazer mais por ela do que vocês. Essa criança são vocês mesmos. É é o nosso lado de cuidar da nossa fisiologia. Quanto melhor a gente está, mais ainda é necessário, quanto mais ocupado a gente fica, maior é a necessidade da gente meditar as 2 vezes, tá? Porque senão a gente acaba acostumando a não meditar. Medita uma, aí às vezes falta, não medita o dia, porque acha que está muito ocupado, e depois a gente vai lembrar da prática só quando a gente estiver com algum problema, ou a gente lembrar como que era bom estar mais equilibrado. Então, assim, tentem, tá? Sem esforço, não é que vocês têm que criar mais uma rotina estressante, mas tentem colocar a segunda prática da meditação, a regularidade, como um cuidado mesmo. Assim, é um cuidado que ninguém pode fazer por vocês. Ninguém pode tomar e ninguém pode dar a transcendência. Estar em contato com o ser, estar em contato com aquilo que é bom para a gente, estar regando a nossa raiz, é um tipo de coisa que só vocês podem fazer por vocês mesmos e ninguém pode tirar de vocês mesmos, tá bom? Então olhem sempre para a segunda prática com muito carinho. Não olhem com pesar, não olhem assim, puxa, vou ter que fazer a segunda. Esse eu vou ter, esse esforço, essa visão meio pedante, né, de putz, é mais algo que eu preciso fazer, não é legal, não combina com a prática, tá bom? Pensem sempre num gesto de carinho. É como se vocês estivessem dando carinho para vocês mesmos, e esse carinho é que vai fazer com que o seu sistema fisiológico fique equilibrado, fique bom, e as coisas melhorem, tá? Os nossos sentidos melhoram, os nossos 5 sentidos melhoram. Então melhora o nosso olfato, a gente se sente perfume melhor, a gente sente gosto melhor, o tato funciona melhor, o sabor da coisa a gente sente melhor, tudo a gente fica melhor porque a gente começa a equilibrar mesmo o nosso cérebro e os nossos sentidos ficam melhores. Então a gente aproveita melhor a vida, tá? Olhem para essa segunda meditação com muito, muito carinho. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui nas perguntas. A Cristiane disse que retornou à regularidade há pouco. Estava sentindo que faltava alguma coisa. Exatamente isso. Uma outra Cristiane disse que está começando agora na prática e que sente muito sono após as meditações. É muito, muito normal, Cristiane, muito normal. Por quê? Embora a gente não sinta, às vezes a gente está vindo de um histórico, de uma rotina muito carregada e a gente vai trazendo muita coisa, muita coisa. Quando o nosso corpo, nosso sistema fisiológico descobre, né, fala, poxa, agora eu tenho um local, um horário, agora esse egão aí, né, esse cérebro, essa mente que carrega essa fisiologia, que carrega todo essa minha parte inconsciente, está vendo que tem um espaço.
descobre dentro de nós mesmos, a gente descobre um quintalzinho, um lugar gostoso que tinha no final da casa, que a gente nunca usava. É como se a gente tivesse um jardim lá no fundo da casa, um quintal gramado, que a gente ficasse só colocando entulho. Agora, quando a gente começa a meditar, o que a gente faz é ir lá nesse final desse quintal, em vez de a gente ficar comendo fora, comendo pizza, fazendo viagens fora da nossa casa, a gente ressignificou um espaço dentro de nós. E aí a gente pode descansar naquele espaço. Então, ao invés de você sair da sua casa e você ir gastar mais energia, você descobriu que você pode ir todo dia, um pouquinho lá no final daquele quintalzinho, lá no final da sua casa, e meditar. Você dá um descanso para o seu corpo. E a sua fisiologia está vendo isso. Então ela fala, opa, agora que eu sei que ele pode relaxar, que a Cristiane está relaxando, eu vou aproveitar e descansar. A meditação transcendental, ela dá para o corpo exatamente o que o corpo precisa. Então, se você sai de uma meditação com mais energia, é porque você já está revigorada e já está bem para você ir fazer mais coisas. Se você sente sono, é normal. Se você tiver sono e puder dormir um pouquinho, 10, 15 minutos, durma, tá? Porque você está dando para o seu corpo o que ele precisa no momento. É totalmente normal. Tem gente que passa semanas tendo um pouco mais de sono e tal, depois da prática, tá? É totalmente normal. E se você puder, dorme, sentada mesmo, ou se você tiver algum lugar que você possa dar uma recostada e dormir, dorme, tá? Não tem problema, tá? Isso é totalmente natural e normal. Vamos ver mais algumas mensagens. Olha só, a Ana está falando. Por mais que ela saiba que o mantra é apenas uma ideia vaga, é muito difícil não se concentrar, né? Ela colocou entre aspas, nele para fugir dos pensamentos. Esse é o meu maior desafio até hoje. Já sou meditante há mais de um ano. Vamos lá. Pensa no mantra como um embalo que você dá para você mergulhar para dentro de você mesmo. Então você vai lá e dá aquela abraçada e mergulha, dá aquela abraçada e mergulha. O importante do mantra é você não forçar ele contra um pensamento. Se vier um pensamento, você deixa ele vir, não tem problema nenhum. Na meditação a gente não se concentra, a gente não contempla, a gente não tenta ritmar o mantra, a gente não tenta fazer nada, tá? A única coisa que a gente fala de forma mais enfática é proibido tentar. Então não tem problema. Você pensa o mantra num ritmo que é confortável para você, só isso, de forma tranquila, sem estar rígida, sem estar sentada, às vezes, uma posição mais difícil. Do jeito que for confortável, você começa a pensar o seu mantra, tá? Sempre, sempre começar com meio minuto de silêncio. Para quê? Para que o seu corpo relaxe um pouco, já não tenha mais aquele estímulo de fora, então ele já para de estimular algumas partes do cérebro, só por fechar os olhos. E aí naquele silêncio, como vir qualquer pensamento que vem, você começa a pensar seu mantra. E não tem problema, se tiver muito pensamento, se tiver um pensamento muito recorrente, se tiver pensamento vago, não tem problema. Enquanto o mantra estiver continuando, não tem problema, a meditação está funcionando. Agora, se você não consegue pensar o mantra, ou se é um esforço ter de pensar o mantra, e isso tornar a sua experiência desagradável, aí não. Aí você fala com o seu professor, tá? Para marcar uma revisão, para você refazer de novo a prática. Mas se você está fazendo de forma tranquila, se você não está se esforçando, se em linhas gerais, ao final da meditação, você se sente bem, ou com sono, como a Cristiane estava, ou com energia, não tem problema. A gente não tem uma meta de, eu estou meditando, então vou ficar com mantra para 1 hora esvaziar e não ter pensamentos, tá bom? O pensamento, ele faz parte do sistema da meditação transcendental. Ele é apenas uma eliminação de tensão. Quando o pensamento ocorre, significa que você lembra daquele ciclo de movimento de interiorização pela natureza da mente e exteriorização pela natureza do corpo. Quando a gente pensa um pensamento dentro da meditação, significa que a gente eliminou uma tensão. Então não tem problema nenhum, tá bom? Pode ficar tranquila com isso.
Viu, Ana? E se você tiver, se a dúvida persistir, se você quiser falar com o professor, quiser falar diretamente comigo, tá? Quem precisar falar comigo, é só me dar um toque, eu posso passar aqui o meu, se tiver alguma questão em particular, tal, eu vou deixar aqui na mensagem para vocês o meu WhatsApp. Deixa eu ver qual mensagem tem mais. Tá, a Cristiane Cunha disse que está nesse processo sem disciplina. Esse processo sem disciplina, vou reiterar aqui, tentem não colocar essa disciplina como um peso a mais. Tá? Não imaginem assim, não, amanhã eu preciso meditar porque eu preciso. Não. Pensem assim, o meu corpo precisa de descanso e quando eu der esse descanso para ele, eu vou funcionar melhor. Por mais que vocês queiram terminar aquela coisinha, fechar aquele trabalho, sabe, terminar de arrumar alguma coisa no serviço, na casa, um projeto, pensem assim, eu vou sair melhor da meditação. A gente sempre sai. Vocês sabem disso, a gente sempre sai melhor. Tá? E pensem com carinho. Pensem assim, não, existe ali uma criancinha, que sou eu mesmo, que eu preciso dar atenção para ela. Se eu não cuidar, ninguém vai cuidar. Ninguém pode me dar a transcendência, ninguém pode me tirar a transcendência. Olhem para a regularidade com carinho, tá? Isso vai facilitar bastante. Pode existir mantras mais eficientes, ou seja, tem mantras menos eficientes. Não, tem uma pergunta antes. O Diogo Queiroz está perguntando. Gostaria de saber se pode fazer MT 3 vezes no período que está dormindo. Posso fazer MT 3 vezes no período que estou dormindo muito pouco, devido ao nascimento da minha terceira filha. Que legal, parabéns. Estou querendo fazer durante uma semana inteira. Desculpa. Diogo, a terceira meditação, ela é só para em casos especiais. Por exemplo, não sei se vocês lembram disso. Quando eu prevejo um momento estressante, por exemplo, quando você foi ver o nascimento da sua filha, você poderia ter feito uma terceira meditação, porque por mais que seja uma coisa ótima, maravilhosa, você não está na sua rotina normal, né? É uma tensão muito grande, é uma expectativa, então você pode fazer uma terceira. E isso é uma maravilhosa notícia, eu fico muito feliz de ouvir isso. Mas nós podemos também fazer uma terceira quando nós passamos por um processo estressante que nós não podemos ver, que a gente não pôde prever. Por exemplo, puxa, estava no mercado, bateram no meu carro, eu tive uma discussão no trabalho, ou sei lá, alguma coisa que foi imprevista e me tirou do meu centro, me tirou da minha rotina. Aí você pode fazer uma terceira vez, tá? Então, assim, as duas vezes está muito bem. Se você não está conseguindo dormir à noite, se você tem acordado muitas vezes, e você consegue fazer uma terceira durante o dia, se isso não vai ser um esforço, pode fazer. Nessa fase até você regularizar o seu sono, tá? Mas não confunda sono com meditação, são coisas distintas. A gente não pode compensar uma coisa com a outra, tá? Procurar na medida do possível, tá? Eu não tenho filhos, mas eu imagino como é que deve ser, por parentes. Na medida do possível, dormir com regularidade, dormir antes, ter um descanso maior, procurar ter experiências mais relaxantes, tá bom? Mas assim, se você se sente muito cansado e tem essa necessidade de meditar uma terceira vez, pelo menos nessa fase de ajuste, né, de ajuste familiar, pode fazer uma terceira, tá bom? Se isso não for um problema para você, pode fazer sim. Fazer durante uma semana inteira. Você precisa ir para um residencial, vai te ajudar bastante. O Vitor perguntou se existe mantra mais eficientes ou mantras menos eficientes. Não. Vitor, é assim. Desculpem. Os mantras, eles foram, você imagina que eles são como fórmulas, como sons que foram cognizados há milhares de anos. E para cada fisiologia você tem um mantra, para cada tipo de fisiologia, né? Não é que cada pessoa tem um mantra. Existem grupos de mantras e pode ser que uma pessoa tenha um mantra igual ao outro, tá bom? Mas assim, os efeitos do mantra, eles foram testados, né, há milhares e milhares de anos e foram sendo testados até hoje. Inclusive, a gente tem pesquisa científica que mostram meditações que imitam a meditação transcendental. Por quê? Porque eles pensam assim, bom, se o mantra é um som sem significado, então eu penso qualquer som sem significado em sânscrito e vou transcender.
Não, tem pesquisas que mostram que não funcionam. Então, assim, fica tranquilo, tá? O seu mantra é o mantra adequado para você. O que você pode fazer para ter um efeito melhor, ou para ter talvez um aproveitamento maior, ou se você quer mais, né, da meditação transcendental, você pode ficar de olho nas suas técnicas avançadas, que o pessoal da sede nacional aqui sempre manda. Então, a gente está abrindo bastante técnicas avançadas. A gente vai ter o curso de MT-CIDS agora também, uma segunda fase, e isso vai potencializar o seu processo de eliminação de tensão, de elevação, tá bom? Mas fica tranquilo que não existe um mantra melhor que o outro, tá? Isso de forma alguma. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho é melhorar o nosso estilo de vida. Dormir melhor, se alimentar bem, evitar palavras pesadas, a gente tentar fora da meditação, ter um desempenho melhor. O que acontece quase de forma espontânea, né? Vocês devem perceber isso. Mas o que vocês puderem dar de descanso correto, de alimentação correta para o corpo, vai ajudar você a continuar se elevando de uma forma mais rápida, tá bom? Mas não existe um mantra melhor que o outro. Existem técnicas avançadas de meditação, o MT-CID, por exemplo, que vai fazer você se desenvolver mais rápido, tá bom? Vamos ver mais perguntas. Ó, a Cristiane da Cunha perguntou se as duas vezes precisam ser no mesmo horário. É melhor, porque o nosso corpo gosta de rotina. Então, a nossa memória interna, os nossos neurônios, eles vão se acostumando. Se a gente consegue manter um horário fixo para acordar, para comer e para meditar, é muito melhor. Mas se não dá, não tem problema. O importante é que você faça as duas vezes. Sempre manter um espaço de, sei lá, 5 a 8 horas, espaço mínimo de tempo e máximo de 8 horas, entre uma meditação e outra, tá bom? Se puder no mesmo horário, ótimo, se não puder, não tem problema. O importante é fazer as duas vezes, é não deixar de meditar, tá bom? Ó, assim de... Ah, tá, deixa eu complementar o que ela falou aqui. Ela falou que tem tido umas ausências totais de consciência, isso seria uma transcendência. Ó, é muito subjetivo, tá? Cristiane da Cunha. É subjetivo eu falar que isso seria a transcendência total, a ausência de consciência, porque você pode ter, às vezes, um apagão, quando você só lembra que voltou, você não sabe onde estava, você fala assim, nossa, eu não sei onde eu estava, eu sei que eu voltei, então pode ser. O que a gente chama de transcendência é geralmente a ausência do pensamento e a ausência do mantra. Quando você sabe que está lá, mas você sabe que não está pensando, e você só sabe que está lá. Sabe, aquele momento assim, nossa, não estava acontecendo nada. Sem mantra e sem pensamento. Quando você está assim, é a transcendência total. Mas a gente transcende várias vezes durante a meditação transcendental. Várias vezes. O que acontece é que às vezes você elimina uma atenção muito rápido, então você deixa de pensar e volta, deixa de pensar e volta. Só que tem vezes que você dá aquela mergulhada e você não encontra atenção. E aí você fica naquele estado de transcendência. Tá? Pode ser, mas é uma coisa que é melhor você abordar um pouco mais a fundo com o seu professor. Tá? Isso é legal. A ausência total de consciência deve ser uma experiência boa, uma experiência gostosa. Deve ser, sim, a transcendência. Mas, lembrando, a gente transcende várias vezes, tá? Por milésimos de segundos, a gente nem percebe. Mas a gente sempre transcende quando a gente medita. Assim de... Deixa eu... Aqui. A Cindy disse que algumas meditações mais profundas visualizam uma luz cor-de-violeta que surge e desaparece. Que seria isso? É normal? Já em outras vezes não vejo nada. Percebo que quando não vou mais profundo. Cindy, esse lance às vezes a gente vê alguma cor, perceber um clarão, alguma coisa assim, não tem nada de metafísico. Maharishi explicava que isso é a regulação do nosso nervo óptico, do nosso cérebro para o nosso olho. Então, às vezes, alguma memória que ficou, alguma coisinha que ficou de resquício de experiência pelo córtex visual, que a gente cogniza ali e resolve. É como se fosse um resquício, tá? Isso não quer dizer que se você vê coisas ou você não vê coisas, essas luzes, você transcendeu mais ou menos. Não tem nada a ver, tá bom?
toda meditação que foi feita durante os 20 minutos, ou os minutos que o seu professor passou, o professor, se foi de forma agradável, não teve nenhum problema e você conseguiu fazer o tempo certo, por mais que possa parecer que você não mergulhou, não saiu desse nível aqui mais superficial, às vezes a gente tem essa impressão. Essa impressão, ela é simplesmente uma experiência subjetiva não tão agradável, porque a experiência objetiva ela é em comum a todos. Redução da taxa metabólica, redução da atividade mental, relaxamento profundo e eliminação de tensão. Isso sempre acontece. Como é que a gente sabe? Se você for medir a sua taxa metabólica, né, a quantidade de oxigênio que você consome, vai diminuir. Se você medir o seu cérebro, ele vai estar mais coerente. Pronto, você transcendeu e a técnica funcionou. Essa é a experiência objetiva que todos têm. A subjetiva é a forma como eu vou narrar. Se você pegar uma pessoa, um artista, geralmente, músico, pessoas que falam de uma forma mais poética, ou tem uma narrativa um pouco mais lúdica, às vezes ele vai falar a mesma coisa, ou melhor, ele vai falar uma coisa super maluca, que viu coisas, que viajou, que sentiu, que flutuou, que fez isso, tal, 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 que pode ter sido a mesma experiência que talvez um engenheiro, uma pessoa mais pé no chão, mais tranquila, eu conheço um monte, que fala assim, eu senti que eu estava um pouco relaxado. Mas a experiência objetiva de relaxamento e mente coerente foi a mesma para as duas pessoas. Só que cada uma vai narrar de uma forma diferente. Tá? Então, foi muito boa essa colocação dela, porque a gente nunca se apega à experiência subjetiva de cada pessoa. A experiência que ela dá, o nome que ela tem para aquela experiência é dela. A nossa é nossa. Tá? A gente nunca mede uma meditação, o efeito da meditação de um professor, de um meditante para outro. Tá bom? Vamos lá, Cristiane da Cunha. Quando volto, senti uma vibração positiva e uma leveza profunda. Esse seria usado na transcendência. Perfeito. Vibração positiva e leveza profunda. É exatamente isso. Leveza profunda é super poética, super bonita. Gostei dessa frase. Isso sim, é o resultado da meditação transcendental. Relaxamento profundo, elimina a tensão, a gente volta melhor. Corpo mais relaxado, com menos tensão, mente mais aquietada, basicamente a gente se sente melhor. Obrigado, afinal da meditação é sempre uma experiência maravilhosa. Que bom. Maria Lúcia saiu, tudo bem. O Diogo, pode falar um pouco da técnica avançada, seria uma outra forma de obter, você pode falar um pouco da técnica avançada. Tá, vou falar sim. Diogo, é assim, para todos, isso é muito importante. A base de tudo, a estrutura, o que vocês podem ter de melhor em relação a isso, eu falo por experiência, e se eu conhecesse algo diferente, eu falaria para vocês. Não é porque eu sou instrutor que eu defendo uma causa. Eu sou instrutor de meditação transcendental porque foi a coisa que eu descobri mais poderosa, mais simples ao mesmo tempo, mais inocente, com melhor custo-benefício, em termos tanto financeiros, como termos de sentar aqui 20 minutos e me sentir bem. Eu não conheço nada melhor do que isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque o pilar, a estrutura, todos nós já temos, que é a meditação transcendental. As técnicas avançadas são várias. São técnicas que podem ser, às vezes, para melhorar o sono, para praticar à noite. Tem técnicas que são para praticar durante o dia, tem outras que você pratica antes, tem umas que são durante, são várias técnicas que existem. E elas vão facilitar e vão melhorar a sua transcendência. Então, imagine que você talvez, em vez de fazer aquele mergulho mais direto e, às vezes, um apagão que as pessoas têm pela falta de familiaridade com esse estado da transcendência, muita gente apaga, começa a meditar e pum, apaga de uma vez. E não percebe esse mergulhar, né? Não percebe esse aquietamento da nossa mente. Conforme a gente vai acostumando, a gente vai ficando regular, e aí a gente pode ir para uma técnica avançada, a gente desfruta mais, a gente consegue fazer essa transição da mente consciente, da mente ativa, para uma mente totalmente transcendente de uma forma mais sutil, mais suave. É como uma folhinha que vai ficando cada vez mais leve, ela vai caindo bem devagar, tá? É muito bom.
É muito bom. Se vocês tiverem dúvidas, é só ligar lá na sede, tá? Eu vou colocar o meu WhatsApp aqui para vocês, qualquer coisa. Vou colocar agora. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem perguntar, uma coisa fora aqui do bate-papo, vocês podem mandar, tá bom? Estou à disposição de vocês. Enfim, qualquer coisa, liga na sede de São Paulo, não sei de onde você é, e pergunta das técnicas avançadas. Eu vou dar uma olhada agora aqui, só para te falar que a gente já tem data de técnica avançada, tá? Ó, técnicas avançadas. 13, 14 e 15 de março, nós teremos na sede de São Paulo. Teremos em março, maio, julho, setembro e novembro. A gente vai ter técnica avançada. Meu nome é Mário Henrique. Deixa eu pôr aqui. Mário Henrique. Diogo, ficou claro em relação às técnicas avançadas? Recapitulando aqui as datas, ó, 13, 14 e 15 de março a gente vai ter na sede do Ibirapuera. Tá? Beleza. Beleza. Bom, Cristiano, eu coloquei meu nome aqui. E Diogo, pelo jeito, ok, certo? Sobre as técnicas. Você vai adorar. Agora a Lídia está perguntando. Começou a meditar mês passado e já emagreceu 5 quilos. Caramba, acho que isso tem a ver com a meditação sedentária. É possível isso? Acho que já estou menos ansiosa. Estou amando meditar. Que legal ouvir isso. Aliás, eu vou até te perguntar, eu posso copiar esse texto aqui e colocar nas nossas mídias sociais? Porque a gente sempre pega depoimento legal, inspiradores e tal, e a gente coloca. Se que sim, coloca aqui para mim, que eu já mando o pessoal do marketing. Sim, tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente está desequilibrado, corpo e mente está desequilibrado, a gente tem compulsão. Quantas vezes a gente procrastina, ou a gente está ansioso, a gente não consegue curtir o momento presente, e a gente faz alguma coisa. A gente está em um desequilíbrio interno que a gente não sabe o que quer. Então a gente às vezes reage, muitas vezes a gente reage, e a gente reage com compulsões. Porque o nosso corpo está querendo, né? O nosso inconsciente está buscando satisfação, só que ele não sabe onde buscar. A nossa mente, ela é como uma abelha. Quem vê uma abelha, pensa que a natureza dela é ficar vagueando, certo? Acha assim, não, a natureza da abelha, quando eu olho, ela está sempre vagueando para lá e para cá, pulando de flor em flor. Assim nós somos também. E as pessoas, quando olham, falam assim, qual é a natureza da minha mente? Né? Quando a gente fala que a natureza da nossa mente é buscar mais e mais em si mesma, as pessoas acham isso um pouco estranho. Mas tem tudo a ver. Por quê? A natureza da abelha não é ficar de flor em flor. A natureza da abelha é ficar de flor em flor. Aonde ela encontra mais néctar, ela tem muito néctar, o que ela faz? Ela recolhe esse néctar e vai para a atividade dela, que é fazer mel. Assim é a nossa mente. A nossa mente vai para dentro de si mesma, encontra mais energia, mais aquietamento dentro de si mesma. E aí, quando ela volta para a atividade, por isso que a gente fala meditação e atividade. Meditação e atividade. A gente não medita só pelo prazer de meditar. A gente medita porque a gente quer desfrutar de 200% da vida. A gente quer aproveitar esse silêncio interior que todos nós carregamos, mas também a gente quer aproveitar a atividade. A gente quer ser melhores funcionários, melhores filhos, melhores pais, melhores esposas, melhores patrões, melhor tudo a gente quer ser. Melhor motorista, melhor tudo. E como é que a gente faz isso? Em posse de um corpo que funciona melhor. Um corpo que está mais equilibrado. Mente e corpo está ali tranquilo. A nossa mente não fica mais em pragyapará. Dentro da cultura védica, é chamado de pragyapará. Quando a mente, quando o ego esquece da sua fonte. E quando ele esquece da sua fonte, ele sai buscando em tudo que é lugar. A gente troca de emprego, troca de namorado, troca de namorada, troca de roupa, troca de casa, troca de carro, e a gente não acha satisfação. Quando a gente acha satisfação dentro de nós mesmos, as coisas ficam mais fáceis. E uma das coisas que melhoram muito são as compulsões. Então a gente percebe que está comendo menos, que está bebendo menos, às vezes, doce, que está consumindo menos doce, que está usando... Às vezes tem gente que fala que percebeu que o maço de cigarro não era aberto há 2 dias.
Então, é totalmente natural. O lance que você tem emagrecido significa que você está com menos compulsões e o seu corpo está funcionando mais equilibrado e você come aquilo que você precisa. Tem tudo a ver. Certo? Gente, então eu vou dar por encerrado. Tá? Se tiver mais alguém que queira fazer alguma pergunta, pode aproveitar. Se não, eu agradeço a presença de todos. Desejando um ótimo meio de semana para frente, final de semana também, tá bom? E repetir para vocês, coloquem essa segunda meditação, olhem para a regularidade como vocês olhariam para uma criança. A criança são vocês, tá? É um exemplo bobo que eu dou, mas para que vocês coloquem inocência nessa segunda meditação e não olhem isso como algo ruim, tá? É uma coisa que ninguém pode fazer por vocês, ninguém pode tirar de vocês, tá? E vocês sempre vão sair melhores do que vocês entraram. Então, vou por mim, assim, pratiquem as 2 vezes, tá bom? Um beijo para vocês todos. Jai Gurudev, uma ótima noite. E a gente se vê quarta que vem. Quarta que vem eu vou dar de novo essa aula. Mas aí eu vou trazer um tema legal para a gente, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Uma ótima noite.